Sabe aquela pergunta que, volta e meia, todo mundo se faz? Por que o Brasil é um país tão corrupto? Parece uma daquelas coisas da nossa realidade que nunca vai embora. É uma questão super complexa, né? Tem a ver com a nossa história, com a nossa cultura, com sistemas que se alimentam sozinhos. Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo e tentar desvendar as várias camadas que constroem esse desafio enorme. Para a gente começar a conversa, vamos direto para os fatos, para os números. Olha só, num dos mais recentes índices de percepção da corrupção, o Brasil ficou em 107º lugar. Isso, num total de 182 países. Pensa bem, esse número por si só já dá uma ideia do tamanho do problema, né? E olha, não é só a posição no ranking que chama a atenção. A nossa nota, numa escala que vai de 0 a 100, é 35. Isso deixa a gente bem abaixo da média mundial. O que isso quer dizer na prática? Que lá fora a percepção geral é de que o setor público aqui no Brasil, bom, tem problemas bem sérios de integridade. Ok, para entender como a gente chegou nesse ponto, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro a gente olha para esses números e para essa sensação de que nada muda. Depois, vamos dar um pulo lá atrás nas raízes históricas. Aí a gente vê como isso parece no dia a dia, na cultura do jeitinho. Vamos investigar também o motor disso tudo, que é a impunidade. E no final, a gente reflete. Será que dá para mudar? Então, vamos lá. Parte 1. Um problema de percepção. Aqui a gente vai ver como os números mostram que a situação na verdade está meio parada, estagnada. Isso é bem preocupante porque, antes de tudo, é preciso entender que a corrupção no Brasil não é uma crise que apareceu ontem, é uma condição crônica. A Transparência Internacional, que faz esse levantamento, deixa bem claro, sabe? O Brasil está patinando no mesmo lugar e num lugar ruim, há anos. Nosso desempenho é pior do que o de países com uma renda parecida com a nossa, e não conseguimos mostrar uma melhora de verdade, uma recuperação firme. O que isso indica? Que o problema é estrutural, e não só uma questão de um escândalo aqui e outro ali. Beleza, agora vamos para a parte 2, as raízes históricas. De onde será que vem essa confusão que a gente faz entre o que é público e o que é privado? A história tem muita coisa para nos contar sobre isso. A questão central aqui é justamente essa, entender a origem dessa linha que parece tão borrada no Brasil, entre o que é de todo mundo e o que é de um grupo pequeno. E aqui, a palavra-chave é esta, patrimonialismo. É um conceito fundamental. A gente herdou isso direto do nosso modelo de colonização. Basicamente, é um sistema que não vê o Estado como algo público. Ele trata o Estado como se fosse uma extensão da casa, da propriedade privada do governante. A coisa pública, o que é de todos, acaba sendo tratada como propriedade pessoal de quem está no poder. Na prática, então, o que o patrimonialismo faz? Ele apaga a fronteira entre duas áreas que deveriam ser bem separadas. De um lado, a esfera pública, onde a regra é para ser impessoal, valendo para todo mundo igual. Do outro, a esfera privada, que é o mundo dos amigos, da família, das relações pessoais. O problema é que a lógica da esfera privada acaba invadindo o tempo todo a esfera pública. Olha só essa citação da historiadora Denise Moura, que resume isso perfeitamente. Desde a colônia, temos um Estado que nasce por concessão, no qual a instituição pública é usada em benefício próprio. Pesado, né? Ou seja, essa ideia de usar um cargo público para se dar bem não é de agora, é literalmente a base sobre a qual nosso Estado foi construído. Vamos em frente. Parte 3. A cultura do jeitinho. Agora a gente vai ver como aquela raiz histórica tão profunda aparece no nosso dia a dia. É aqui que aquele conceito mais abstrato, o patrimonialismo, vira uma coisa que todo mundo reconhece na hora. O sociólogo Roberto da Mata tem uma sacada genial para a gente entender isso, que é o dilema entre a casa e a rua. Pensa assim, a casa é o nosso mundo privado, a família, os amigos, onde valem o afeto, as relações pessoais. Já a rua é o mundo público, o lugar das leis, que, em teoria, deveriam ser iguais para todo mundo. O grande dilema brasileiro, segundo ele, é que a gente vive tentando levar as regras da casa para dentro da rua. E essa frase aqui resume a consequência disso de forma matadora. Um sistema dicotômico no qual todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. É isso, né? Na teoria, a lei da rua vale para todo mundo. Mas na prática, quem tem os contatos certos, quem consegue usar a lógica da casa no espaço público, bom, essa pessoa acaba sendo mais igual que as outras. Essa é a pura essência do nosso famoso jeitinho. E aqui tem um ponto que é crucial a gente entender. O jeitinho não é uma coisa boba, inofensiva. Pelo contrário, ele existe numa espécie de escala. Sabe, começa com aquelas pequenas coisas do dia a dia que muita gente até aceita e vai subindo.
Vira tráfico de influência, vira clientelismo, nepotismo, até chegar nos gigantescos esquemas de desvio de dinheiro que a gente vê no jornal. A lógica por trás é exatamente a mesma. O que muda é só o tamanho do estrago. Certo. Agora, na nossa quarta parte, a gente vai olhar para o motor que mantém essa engrenagem toda girando. Se a corrupção tem essas raízes na história e na cultura, o que faz ela continuar tão forte hoje em dia? O que alimenta isso tudo? A resposta está em uma palavra: impunidade. É um verdadeiro círculo vicioso. E o mecanismo é terrivelmente simples. Funciona assim. Primeiro, acontece um ato de corrupção. Depois, o sistema falha, não consegue punir quem fez aquilo. O que acontece em seguida? As pessoas começam a achar que o risco de ser pego e punido é muito baixo. E quando se percebe que o risco é baixo, bem, isso vira um incentivo para mais gente cometer mais atos de corrupção. É um ciclo que não para de girar sozinho. E este ponto aqui é fundamental. Os especialistas são unânimes. A impunidade não é só um resultado da corrupção. Não, ela é a grande mola propulsora, é o que empurra a corrupção para frente. A quase certeza de que a punição não vem, ou que vai ser fraca, é o que faz com que, para muita gente, ser corrupto pareça uma escolha racional. Bom, e tudo isso nos traz para a nossa última parte. Depois de ver o tamanho do problema, as raízes históricas, como isso aparece na cultura e o que alimenta tudo, fica a grande pergunta, né? Afinal, é possível mudar esse quadro? A historiadora Denise Moura, de novo, nos dá um banho de realismo. Ela diz: não devemos esperar que a corrupção, no caso brasileiro, será suprimida da noite para o dia. Para mudar uma mentalidade, são necessários séculos. Forte. Mudar uma cultura, mudar estruturas que estão aí há tanto tempo, não é coisa para se resolver em poucos anos. É um projeto para gerações. Isso não quer dizer que é impossível, claro, mas que o processo é bem longo e bem complexo. E a gente termina com essa reflexão. Se as raízes do problema são tão profundas, por onde é que a gente começa a mudança? Entender tudo isso não é para a gente ficar pessimista de jeito nenhum. É um chamado para agir de forma mais consciente. A mudança começa onde? É preciso reformar as instituições? É uma questão de educação? Começa com cada um de nós não tolerando mais os pequenos jeitinhos do dia a dia? A resposta, muito provavelmente, está em tudo isso junto.